Seja bem-vindo à 282ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, ele resolver este exercício que pede o seguinte: considerar uma circunferência circunscrita a um triângulo qualquer, ABC, e determinar a medida do diâmetro dela em função das medidas do lado BC e do ângulo A desse triângulo. Ou seja, considerando, ó, a circunferência aqui, ó, ao redor do triângulo ABC que nós temos aqui, a gente vai ter que determinar o diâmetro. Nessa hora você me pergunta, tudo bem, mas o que é o diâmetro? Simples, gente. O diâmetro é um segmento de reta que toca uma circunferência em dois pontos. Ou seja, imagine uma reta ó, que comece aqui, ó, neste ponto aqui, onde eu tenho um ângulo C. E eu trace ela, ela vai cruzar aqui o meio da circunferência e vai tocar, né, em outro ponto aqui, ó, na circunferência. Então essa reta que toca dois pontos de uma circunferência é o diâmetro. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó, o que a gente vai fazer para resolver o exercício? Primeiramente, a gente vai desenhar um triângulo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, onde eu tenho um ângulo C. Vamos traçar aqui a nossa reta, que vai tocar em dois pontos aqui na nossa circunferência. Essa reta é o que? É o nosso diâmetro. No ponto que ela tocar aqui, ó, neste lado aqui da circunferência, eu vou chamar de D. Depois a gente vai fazer uma reta aqui, ó, na vertical, que vai tocar aqui, ó, onde eu tenho um ângulo B. Observe, o que nós temos aqui, ó, é um triângulo retângulo. Aqui onde eu tenho esse círculo, eu tenho o quê? O centro da circunferência. O diâmetro ele vai ser equivalente, portanto, ao quê? A duas vezes o raio. Por quê? Deste ponto em diante, ó, deste ponto do centro da circunferência até essa extremidade aqui, ó, eu tenho um raio. O raio ele é isso. Ele é metade do diâmetro. Ele é um segmento de reta que você pode traçar do centro da circunferência até uma extremidade da circunferência. E observe, não importando a direção, ó, não importa se eu traçar aqui ó, a reta do centro da circunferência, se eu traçar aqui ó, né, na vertical, se eu traçar aqui para cima, o comprimento vai ser o mesmo. Ó. Não importa se eu traço na diagonal, na vertical, na horizontal, o comprimento é o mesmo. Ou seja, o comprimento do raio é o mesmo dentro de uma circunferência. Então, com isso nós sabemos que, ó, se eu tenho, ó, deste ponto aqui que é o centro da circunferência para cá, um comprimento que eu estou chamando de R, que é o raio, o diâmetro ele vai ser o quê? Ele é o comprimento total da reta, portanto, duas vezes o raio. Logo, nós vamos ter aqui, ó, o diâmetro igual a duas vezes o raio. Agora, se considerarmos o triângulo BCD retângulo, que é o que nós temos aqui, ó, BCD, que é esse triângulo retângulo aqui, ó, traçado em linha pontilhada, inscrito numa semicircunferência com a hipotenusa CD. O que seria a hipotenusa, gente? A hipotenusa é esse lado aqui do nosso triângulo retângulo, ó, que tem comprimento CD. Só que esse comprimento a gente já sabe quanto é que ele vale. Ele é o quê? Ele é o diâmetro, que é duas vezes o raio. Com isso, nós temos que ó, CD é igual a duas vezes o raio, que é igual a medida do diâmetro, e ângulo A e D são ângulos inscritos. O que é um ângulo inscrito? É um ângulo cujo vértice é um ponto na circunferência. E se vocês olharem aqui, a gente vai ter ó, o vértice aqui ó, do ângulo que nós temos em D, assim como o vértice do ângulo A, eles são o que? Um ponto na circunferência. Assim, com isso, nós vamos ter isso aqui, ó, que a medida do ângulo A vai ser igual à medida de CD dividido por 2. E a medida do ângulo D vai ser igual à medida de CD dividido por 2. Observe, com isso nós temos que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D.
Com isso em mente, nós temos o quê? Que o triângulo BCD vai estar nessa relação, que é o quê? O seno do ângulo D vai ser igual ao quê? A A dividido por 2 vezes o raio. Mas falar como assim? Simples, gente. Se eu quiser saber, ó, o ângulo D. Se eu quero o seno do ângulo D, eu tenho o quê? Qual é o seno de um ângulo? O seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o meu cateto oposto ao ângulo D? É esse comprimento A. Qual é a hipotenusa? É 2 vezes o raio. É o nosso diâmetro. Com isso nós temos o quê? Que o seno de D é o quê? Nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Agora, se eu quiser saber o diâmetro, eu tenho o quê? O diâmetro, que é a nossa hipotenusa, vai ser o quê? 2 vezes o raio, que vai ser igual ao quê? A medida A sobre o seno do ângulo D, que vai ser igual ao quê? A medida A sobre o seno do ângulo A. Por quê? Porque nós já determinamos aqui, ó, que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. E se nós observarmos aqui, ó, no nosso triângulo, a gente vai ver isso. Nós temos aqui, ó, a medida desse ângulo aqui e deste aqui, ó, é idêntica. Com isso, ó, nós podemos dizer que o triângulo vai ser igual ao quê? Em função dos outros lados e ângulos. Será o quê? Diâmetro vai ser igual a A sobre seno do ângulo A, igual a B sobre o seno do ângulo B, que vai ser igual a C sobre o seno do ângulo C. Isso quer dizer o quê? Que o diâmetro de uma circunferência que envolve um determinado triângulo, que circunscreve, né, que é uma circunferência circunscrita a um triângulo, é igual ao quê? A lei dos senos, ou teorema dos senos. Então, sempre que você tiver um exercício do tipo, determine o diâmetro de uma circunferência circunscrita ou raio de uma circunferência circunscrita a um determinado triângulo. Você vai saber, opa, eu sei que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. E eu sei que isso vai ser igual ao quê? Que o diâmetro vai ser igual ao teorema dos senos para esse triângulo. Portanto, resolvendo o teorema dos senos, eu vou ter o quê? Eu vou ter o diâmetro. Se eu quiser saber qual é o raio, simples, ó. Imagina que eu tivesse aqui, ó, que a medida A sobre o seno de A fosse raiz quadrada de 2. Para saber o raio, bastaria pegar e fazer o quê? Ó? Pegar esse 2 que está multiplicando o R aqui, que esse R aqui é o raio, passar para o outro lado. Eu teria o quê? Que o raio seria igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Portanto, eu teria o quê? O raio da circunferência. Se eu quiser saber o diâmetro seria o quê? Diâmetro 2 vezes o raio, então seria igual ao quê? A raiz quadrada de 2. É simples assim, gente. Observe, esse exercício aqui, ele é um exercício mais teórico, né? Na próxima aula, eu irei resolver um exercício mais prático, né? E aí a gente vai aplicar aqui a teoria que foi desenvolvida nesta aula. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui o que foi exposto, mas caso tenha ficado alguma dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.